Olá, meus queridos, um grande prazer estar aqui com vocês rapidinho aqui no nosso canal Pensamento Vivo. Estou trazendo aqui apenas uma breve resposta ao nosso querido Araújo, que entrou aí no canal e deu um comentário, dois comentários que ele fez. Araújo, R. Araújo, o nosso querido R. Araújo entrou aí e fez o comentário dele, e eu quero muito compartilhar com vocês. Não é para dar cartaz para o R. Araújo nem nada, nem porque o comentário dele para mim é significativo nesse sentido, apenas em um sentido, para mostrar como fica a mente de muitos que são controlados por lideranças que manipulam a mente dos membros, como eu também já fui marionete na mão do corpo governante da organização a qual eu servi, uma organização norte-americana que tem cerca de 150 anos de idade. E aí o nosso querido responde aqui, ó: você, amigo, é um apóstata. Muito bem. Em certo sentido, pode-se dizer que ele está correto, porque apóstata é todo aquele que abandona alguma coisa. Eu abandonei um ensinamento falso do corpo governante. Então eu me tornei um apóstata das falsas doutrinas do corpo governante. Assim como o próprio corpo governante abandonou também as suas próprias doutrinas. Então, dentro do próprio âmbito do corpo governante, eles se tornaram apóstatas, porque os novos do corpo governante que chegaram rejeitaram as doutrinas dos anteriores. Logo, eles também são apóstatas. Então, eu sou tão apóstata quanto os próprios membros do corpo governante. Mas ele aqui está defendendo o corpo governante. Ainda assim, ele usou o termo apóstata de uma forma pejorativa, tentando diminuir um pouco o meu caráter. Foi assim, pelo menos, que eu entendi. Aí ele diz: nota-se claramente sua revolta no seu semblante e tom de voz. Sim, em alguns momentos eu demonstro uma certa revolta e o tom de voz acompanha isso. Por quê? Primeiro, não sou hipócrita. Eu não... Sabe que eu estou sendo hipócrita? Eu torci? Não sou hipócrita ao ponto de sustentar ensinamentos falsos e comportamento falso, porque até quando eu acreditava que era verdade, realmente eu defendia. Mas quando eu descobri que não era verdade, e eu fui membro dessa organização norte-americana por quase 30 anos, mas quando eu fechei 20 anos, quase 20 anos como ancião até, cerca de 20 anos nesta organização, eu percebi que, na verdade, era uma farsa. A liderança era uma fraude, falsos profetas. A partir dali, eu não consegui mais esconder que eu discordava de determinadas doutrinas. Isso se tornou evidente, portanto eu fui perseguido por muitos anos. Por 7 anos, enquanto eu fui ancião, eu fui perseguido por outros anciãos, por supervisores de anciãos chamados superintendentes de circuitos. Quem me conhece sabe disso. E a perseguição não foi fácil, não. Porque eu não podia manifestar o que estava acontecendo em casa, para a família, porque eles não têm ideia do que é ser ancião, não têm ideia das instruções internas. Qualquer coisa que eu pudesse falar poderia já ser visto como um sinal de loucura. Quando você está num sistema fechado, você tem que tomar cuidado com o que você fala e para quem você fala. Então eu tive que aguentar muito, por muitos anos, toda a pressão que eu estava sofrendo nos bastidores. Então, é natural, eu acredito, justificando aqui, que às vezes eu manifeste sim uma certa revolta para com o descaso, a falta de empatia e de amor que a liderança dessa organização tem para com seus membros, cujas instruções faz com que os seus membros destruam as suas próprias famílias. E eles estão lá nos Estados Unidos, no palacete deles de mármore, banhado a ouro, comendo do bom e do melhor, vivendo como reis, enquanto os membros estão aqui obedecendo cegamente as suas regras, sofrendo as mínguas. Isso sim, agora está transparecendo aí, a revolta, me revolta e muito. E eu deixo isso transparecer porque eu não sou hipócrita, não. Entendeu? Não finjo isso, não. Eu não fingi isso lá, não fingi para os anciãos. Quando eu falei para eles, na frente do superintendente de circuito e de todos os anciãos, eu não me curvo ao corpo governante, nem a homem nenhum. Eu obedeço a Cristo como meu cabeça e não a homens. Por isso,
eles tinham uma única escolha, que era me expulsar. Tentar refutar. As argumentações não tinha como. E não tem como refutar algo que é diretamente da Bíblia. Vai ter que refutar a Bíblia. E aí, meu amigo, a coisa vai ficar difícil. E aí você diz, a preocupação das TJs, quando ele fala as TJ, quer dizer as Testemunhas de Jeová, que era a organização que eu fazia parte, é zero. Bom, não é zero. Aqui você está entrando num paradoxo, porque você está aqui. O fato de você estar aqui já não é mais zero. É 0, alguma coisinha, que é o que você representa, talvez, no âmbito deles. 0, alguma coisa. Então, 0, alguma coisa já é maior que zero. Já é diferente de zero, ainda que fosse negativo. 0, alguma coisa, menos isso, não é mais zero. Correto? É um pouquinho de matemática, né? Na régua da matemática você tem para lá positivo, para cá negativo e no meio você tem zero. Qualquer coisa menor que zero já não é mais zero. E qualquer coisa maior que zero já não é mais zero. Então essa sua fala aqui foi anulada pela sua própria vinda aqui. A preocupação dos TJ com você é zero, não é? Você está aqui, já não é mais zero. Continuando, você fala mais. Outro apóstata, outro em comparação com eu, o corpo governante, vocês lá, porque vocês também rejeitam as doutrinas anteriores para seguir o corpo governante. Então todos nós somos apóstatas. Muitos que entraram para a Torre de Vigia eram de outras denominações, se tornaram apóstatas. Charles Russo fundou a Torre de Vigia em 1870, juridicamente em 1884, mas ele era de outras denominações religiosas, portanto, apóstata. Nós todos, né? Que diz que saiu das TJs. Eu continuo sendo testemunho de Jeová, porque eu dou testemunho sobre Jeová, eu dou testemunho a favor do Deus verdadeiro, não o Deus ensinado na Torre de Vigia, o Deus da Bíblia. Portanto, eu sou o testemunho de Jeová e também sou testemunha de Jesus. Como ele mesmo disse, sereis testemunhas de mim em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu fui expulso de uma organização norte-americana, Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados da Pensilvânia. Essa palavra Pensilvânia pesa um pouco, se você for pesquisar aí. Testemunho de Jeová e Pensilvânia, olha o que vai vir nas notícias. Joga lá no Google lá. Anciãos, Testemunho de Jeová, Pensilvânia, investigação, ou então polícia, e vê o que vem. Continuando. Mas não conseguiu. Que diz que saiu das TJ, mas não conseguiu. Eu não consegui sair. Mas você diz que eu sou um apóstata. Apóstata quer dizer alguém que abandonou. Se eu abandonei e sou apóstata, é porque eu saí. Se eu não sair, então como é que eu posso ser apóstata? Tem um paradoxo aí. Esquece as TJs. Bom, se é para eu esquecer, então eu teria que apagar toda a minha história. Eu não poderia ter me casado, eu não poderia ter tido filhos. Então toda a estrutura da minha vida que existe hoje é porque no passado aconteceu alguma coisa. Então esquecer o passado significa anular o presente. É uma questão de física quântica, né, que eu sugiro que você estude um pouco para aprender o que quer dizer. As TJs crescem a cada dia, assim como os mormons crescem, são o dobro. Né? As TJs são 8 milhões de alguma coisa, os mormons são mais de 16 milhões. E os adventistas também. No Brasil, as TJs, as Testemunhas de Jeová, são cerca de 800 e poucos, 900 mil. Os mormons são 1 milhão e 600, o dobro praticamente. Na verdade, a religião que mais cresce no mundo, estatisticamente falando, é o Islã. Em contrapartida, também outras coisas crescem. A poluição do planeta cresce, isso é bom ou ruim? A criminalidade cresce, os divórcios crescem gradativamente, estatisticamente, muitas coisas crescem. Cresce a pobreza, a fome, a morte no mundo todo. Então, crescimento significa coisa boa ou coisa ruim? Depende do contexto, né? Muito bem, então só queria trazer aqui o comentário do nosso querido R. Araújo, para que vocês vissem como é que fica alguém que defende uma liderança norte-americana que vive como reis às custas dos seus membros, que acham ainda que estão adorando a Deus, mas na verdade estão servindo a homens. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.